turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. E como havíamos anunciado, vamos bater um papo aqui, eu e o meu colega Márcio Dioforte, o Cabelinho, que está comigo já nesta manhã, ao lado dos nossos convidados, os vereadores Jerônimo Terra Rolim, do PDT, e o Carlos Alfredo Schaeffer, do PSDB, para a gente abordar a possível venda do Centro de Feiras de Canela. O prefeito Constantino Orsonin liderou uma reunião no último dia 14, reunindo secretários e adjuntos, assessores e vereadores da base governista para discutir a destinação dos recursos provenientes da venda do Centro de Feiras, a PL 43. Caso a Câmara Municipal de Vereadores aprove a alienação do referido imóvel, os investimentos serão direcionados para áreas prioritárias do município. A gente vai falar sobre essas áreas daqui a pouco. E para a gente conversar sobre esse assunto, como já falamos, nós estamos aqui com os nossos convidados, o vereador Carlos Alfredo Schaeffer, que tem 44 anos, do PSDB, ex-secretário de Meio Ambiente e Urbanismo e graduando em Ciências Políticas, juntamente com o advogado pós-graduado em Direito Processual do Trabalho e também em Direito Eleitoral, mestrando em Direito Ambiental e voluntário da Causa Animal. Ele está conosco aqui também, o vereador Jerônimo Terra Rolim, do PDT. Vamos abrindo as câmeras e os microfones. Eu começo saudando o Cabelo aqui. Bom dia, Cabelo. Bom dia, Braulio. Bom dia, nobres edis, vereadores. E também, eu gosto muito de falar, que eu não tenho problema em falar isso em público, são meus amigos, né? Então a gente... Não tem porquê, né? Cidade pequena, né, cara? A gente é amigo, mas a gente tem total liberdade para perguntar, para cobrar e para discordar, que é o que efetivamente se faz na política. Tu não precisa pensar igual, até porque se pensar igual, a gente vai para um caminho perigoso. Inclusive, eu quero aproveitar aqui, né? Eu já li essa notícia. O Ministério Público de Canela, através do promotor Max Guazelli, abriu procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas para acompanhar os desdobramentos do processo de venda do Centro de Feiras de Canela. O documento datado do domingo, dia 18, faz parte de um protocolo que tramita na Promotoria de Canela desde agosto de 2022, quando ainda era apenas uma notícia, né? A venda do Centro de Feiras. Saudando os nossos convidados, começo com o vereador Carlos Alfredo Schaeffer, do PSDB. Bom dia, vereador. Bom dia, Braulio. Bom dia, meu colega vereador Jerônimo. Bom dia, Cabelinho, meu amigo Cabelinho. Muito obrigado aí pelo convite. Vereador Jerônimo Terra Rolim, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Braulio. Bom dia, meu colega, meu querido, também amigo Alfredo Schaeffer. Cabelinho, amigo, e também sou teu cliente com muito orgulho, muito defendi esse projeto. E o Braulio me conhece, vocês podem acreditar ou não, porque o Braulio é muito jovem de aparência, né? Mas ele me conhece desde que eu era guri e tinha cabelo. Tá no formal. Bom dia, comunidade, bom dia, Canela. Exatamente. Olha só, cabelo e ouvintes, é um tema polêmico que precisa ser devidamente abordado, muito bem discutido, para que efetivamente se chegue a uma solução de interesse da comunidade, né, Cabelo? Sim. E a gente pode começar perguntando sobre qual a opinião dos vereadores. Eu acho que é importante até pra gente poder premiar o debate, né? Eu acho que é importante cada um dar a sua opinião sobre esse projeto que tá na mente da população. Onde a gente vai, as pessoas acabam conversando sobre, né? Porque é um tema que já é de anos, né? Antes que a gente fale sobre a venda do Centro de Feiras, é necessário a gente afirmar que alguma coisa precisa ser feita, né? De alguma forma, precisa ser resolvida a questão do Centro de Feiras, assim como, porque ano passado, ele inclusive virou por muito tempo condomínio de indígenas, né? E era uma situação muito feia, porque é uma via muito importante para a cidade. É um cartão postal, a cidade sendo um cartão postal aí que todo mundo vem para ter imagens positivas, aquilo não estava legal. Então acho que é importante cada um dos vereadores começar falando sobre a sua opinião em relação a tudo que está acontecendo, né? Sem dúvida. Quem começa falando? Doutor Alfredo, por favor. Tá bom? Bom, a questão
específica da venda, né? Eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que tem muito a ver com posicionamento, né, Cabelinho? O meu posicionamento pessoal, né, e tu sabe disso, e quem me conhece também, é um posicionamento onde eu entendo que quanto menos o poder público, né, quanto menos Estado e mais privado, melhor. Então esse é um posicionamento meu, tá? Esse é uma bandeira que eu sempre defendi e vou defender, tá? Eu acredito que o poder público não tem competência para certas áreas, tá? De gestão. Acho que tem que se concentrar em 3, 4 no máximo, tá? E olha lá. Então esse é um posicionamento pessoal meu que eu sempre tive, que é o quê? É a venda, né, de ativos públicos, tá? Eu particularmente entendo que até a Prefeitura Municipal de Canela, né, onde está hoje, não deveria estar ali, entendeu? Eu acho que se eu tivesse à frente, eu venderia, tá? Assim como eu ia propor à Câmara de Vereadores também, faria um centro administrativo, tiraria todas as secretarias que hoje pagam aluguel e colocaria num lugar só, tá? Que traz eficiência para o contribuinte. É o exemplo de Caxias, né? E menor custo, tá? Então, eu acredito que o centro de feiras hoje, como ele está, tá? O centro de feiras, vale lembrar a história dele, ele não era um bem público, tá? Diferente talvez do trem, da Casa de Pedra, né? Ele não era um bem público, ele era a Sonelli, era uma fábrica de gaitas, violão e tal, e então ele era um bem privado, sempre foi, né? Um município que pegou ali e construiu assim um centro de feiras que hoje, ao meu ver, não tem a mínima condição de atender, tá? O município do jeito que está, não só da forma de estrutura, mas também como propósito. Eu acho que a gente não precisa de um centro de feira, a gente precisa de um centro de convenções, tá? Eu acho que feira não é o que a gente vai atrair, tá? A gente não é nosso grande forte. O nosso grande forte é convenções, tá? De médicos, enfim, né? Convenções que tragam público, esse que a gente quer que gaste. Até essa é uma preocupação que eu tenho. Acho que nós temos que olhar sério para isso aí. Então, ao meu ver, aquilo ali é um bem, tá? É um bem valorizado, que hoje, graças a Deus, Canela tem a sua valorização. E é um dinheiro que cairia bem para os cofres públicos, aonde sim esse dinheiro seria empregado, aí sim, né, no bem da comunidade. Eu prefiro não olhar o viés do centro de feiras, do que ele pode trazer. Eu tô olhando o viés do que o dinheiro pode beneficiar, né, a população como um todo, que é o que? A parte de esporte, a parte de saúde, a parte de educação. Eu acho que deveria ser investido até em infraestrutura, tá, Cabelinho? Se eu pudesse investir esse dinheiro, eu investiria em infraestrutura, tá? Porque eu acho que infraestrutura a gente tá precisando e muito, tá? Seja aí sim na aplicação do plano de mobilidade, que precisa de dinheiro, tá? Seja para indenizar terreno, seja para abrir ruas e tal. Então, eu investiria, tá? Eu sei que muitos não gostam de investir porque são obras que não aparecem muitas vezes, seja em drenagem urbana. A gente tem um problema sério de drenagem urbana, mas muito sério. Veja as chuvas, né? Os transtornos, e são obras caras, tá? Então, eu investiria também nisso, tá? Eu acho que infraestrutura é urgente ser investida e é caro, tá? Então, eu entendo que a venda do centro de feiras, e não é uma venda fácil, tá? Vai proporcionar para aquele local movimento, vai trazer segurança, vai trazer um desenvolvimento para a região ali, que é a entrada de Canela, tá? É uma entrada de Canela, vai trazer desenvolvimento. E, enfim, é uma entrada, né? É um valor significativo na entrada dos cofres públicos aí sim para investir, né? Eu enxergo como tu vai conseguir pulverizar mais esse dinheiro, eu digo no sentido da população mesmo, né? Trazer mais benefícios do que apenas ali o centro de feiras como está hoje. Esse é a minha visão, né, na questão da venda do centro de feiras. Vereador Jerônimo Terra Rolê. Bom, minha opinião é que a venda do centro de feiras, principalmente da forma como se propõe o Constantino no ano passado, querer permutar por uma construção de um centro de eventos dentro do Pátio do Palácio, indo contra entendimento de convention, sociedade, meio ambiente, etc. Eu vejo que é uma tentativa, assim, famigerada de se desfazer de um grande ativo público, né? O que acontece? O centro de feiras hoje, o vereador refere que não aporta condições. É aquela velha teoria das janelas quebradas, né? Se tu não for ali cuidar, vai se despedaçar. O prefeito Constantino sucateou
o centro de feiras, né? O último grande aproveitamento que eu me lembro foi no Ângelo, numa festa colonial que foi grande, que mostrava que daria para reutilizar. Depois, com parceria com ONGs, foi utilizado aí na parte do Ângelo. Então, mostra que teria como se utilizar sim. O PSDB trouxe 500 mil de emenda, o Constantino não quis nem usar, né? O que a gente do PDT, quinta-feira nós estamos postando um TBT sobre o centro de feiras, que em 98, quando ele foi criado, foi um intuito do governo da época, PDT, para alavancar o turismo e economia, Cabelinho. Vocês sabem bem disso, mas é preciso falar para a comunidade, tem muita gente que não sabe. Primeiro veio a Chocofest, com milhares de turistas, não é 1000 turistas, é milhares de turistas. Sediou Gift Fair, Ajor Sul, Expo Música, Festa da Música, Encontro de Carros Antigos, Encontro de Motos, Feira do Livro, Festa Colonial, entre tantas outras. Então aquele é um espaço para a comunidade incrível. Vender é a última das opções. Primeiro, não está faltando dinheiro na cidade de Canela. O Constantino deve ter vindo daqui também se exibir, como foi em toda a imprensa, dizer que tem 33 milhões de superávit. A cidade precisando de investimento, o vereador Alfredo aqui falando que necessita de infraestrutura, e o Constantino com 33 milhões parados sem usar na cidade. Para que vender esse ativo? E aqui, essa é a minha opinião, porque a gente não entrou nas questões técnicas e legais do projeto, que depois eu quero falar também, que uma coisa que é famigerada nesse projeto é que o projeto estava tramitando e nós ali analisando nas comissões, aí o prefeito se incomodou que as comissões estavam analisando e enfiou um regime de urgência, um pedido de regime de urgência. E esse pedido de regime de urgência, Braulio, quando o Alfredo era presidente da Câmara de Vereadores, que ele estava fazendo um excelente trabalho como vereador e presidente, a comunidade mesmo fala muito isso, ele vinha com os projetos assim, goela abaixo, para pôr regime de urgência, e o Alfredo despachava. Não é caso de regime de urgência. E o projeto tramitava normalmente. Isso é função de um presidente da Câmara trabalhar pela Câmara. O que o nosso presidente Jeff fez? Chegou o pedido de urgência, eles com certeza urgência enfiou urgência acima de nós. Desrespeitando o trabalho dos vereadores, essa atitude da presidência, obedecendo, claro, o chefe, né, o líder, PMDB, tem que se respeitar. Mas isso mostra que eles não querem que a comunidade discuta. Daí essa audiência pública ia ser mais à frente. Nós nas férias nos reuníamos na CCJ e dissemos, vamos fazer antes, porque o que acontece? O regime de urgência tem 30 dias para votar. Se a gente fizer audiência pública depois de 30 dias, eles têm que votar o projeto, não tem audiência pública. Então falta transparência, falta claridade, falta documentos. O projeto antigo tinha 4 matrículas, 2 não estavam em nome do município ainda. O atual só tem 2 que eu peguei ontem ainda para dar uma olhada, e as 2 em nome do município, tá faltando as 2. Então tem a questão da legalidade, não é à toa que o Ministério Público se envolveu. Então eu acho que essa é uma grande reconhecimento de incompetência administrativa. Aí agora até ouvi o Constantino falando em ginásio, puxa vida, 12 anos de prefeito, nunca fez um ginásio, fez um pavilhão na Santa Marta, que não tinha nem vestiário, nem nada de estrutura. Então vender aquilo ali para mim é um grande erro, porque aquilo ali pode ser algo vital para o município de Canela, pela localização, pelo valor, pelo ponto geográfico. Eles não pensam nem na mobilidade do que vai ser ali. Então é um grande erro se desfazer desse grande ativo de Canela sem precisar. Precisa de um prefeito que sabe investir, estruturar, que tenha mente, que tenha viajado, que leia livros, que pense. Cabelo. Bom, as explicações iniciais deixam clara, né, no momento, a posição de cada um. Eu respeito, eu sou. Quando eu sou meio muro, né? As pessoas me falam que eu sou meio muraldino, né? Porque eu acho, primeiro, que nós temos boas pessoas para debater. E eu não vejo, por exemplo, quando um parece que tem um pensamento antagonista do outro. Os dois trazem falas que são interessantes. É verdade. Independente da gente discordar ou concordar. E aí eu vou perguntar para os dois, porque a gente tem um case bem sucedido de parceria público-privada, né? Muitos falam que não é bem esse termo, que é o Estação Campos de Canela, né? O Estação Campos de Canela era um espaço que, se quem não lembra, estava muito, por incrível que pareça, muito pior do que o Centro de Feiras, né? Era um espaço... Tava feio. Quem passava por ali, numa área ainda mais central não da só cidade. Degradado, como degenerado. Né? Exatamente. De noite tu tinha que atravessar a rua, e ainda a praça também não era aquela maravilha, tu não sabia nem por onde passar, muitas vezes, mas a gente vê, nesse caso, uma análise legal e uma execução muito interessante. Eu queria saber de ambos os vereadores se essa premissa de repente, uma parceria público-privada num espaço legal. A gente até foi comentado em ginásio, e a SIC promoveu um debate interessante com seus associados, onde a maioria é a favor de uma ideia assim, de repente ali criar uma praça revitalizada com um mercado público para nossa cidade. Isso foi um dos exemplos que foi dado. Estou aqui dizendo os vereadores não acham que isso poderia ser um meio do caminho para entregar para uma iniciativa privada e o bem continuar alienado ao município?
Isso é uma pergunta. Vou agora eu então. Vai. Sim, acho interessante. Eu vi a pesquisa da Clube, infelizmente eu não consegui passar ontem porque a gente se atrapalhou na cópia da pesquisa, mas eu citei a Rádio Clube, a pesquisa do Lucas. É importante que as pessoas às vezes não conseguem diferenciar, né? O Instituto da PPP, que é parceria público-privada, que é diferenciar da concessão, diferenciar de permissão e etc. Perfeito. Na parceria público-privada é dinheiro público e privado juntos. Então é interessante. Até mas ali, Cabelinho, a concessão é muito mais idealizada, no meu ver. De repente eu me expressei mal, né? Não é, porque é uma questão de muito técnica diferenciar o PPP. Eu só tô dizendo isso pra eventualmente quem é técnico dizer, mas não é PPP. Então, não seria PPP. Mas acho que é uma saída sim também, se a prefeitura reconhece que não consegue envidar esforços de per si de montar um projeto, ok, vamos à iniciativa privada que funciona. A estação Campos de Canela tem seus defeitos, né? Tem seus problemas, a gente sabe. Contrato não cumprido, sala comercial, Secretaria de Turismo, etc. Tem esses rolos, mas é um case que deu certo, sem dúvida nenhuma. Assim como a nova alternativa também, se não fosse ela, não tínhamos a Praça de Canela, né? Quem é prefeito? Ali foi uma PPP, né? Porque era prefeitura junto e nova alternativa. Ali dá pra se dizer quase uma PPP, pelo menos de parceria. Eu defendo também, claro, porque essa ideia de fazer eventualmente concessão ou PPP, pelo que tu disseste, a coisa fica ali, vai sair do atual estágio, mas ainda é do município. Entende? Então a gente não se desfaz do patrimônio e acaba dando uma destinação. O que fazer de concessão para quem e como, isso são outros 500. Não, às vezes acho até difícil pelo tamanho do empreendimento. Por isso que insisto tanto na questão municipal de município fazer. Mas sem dúvida, muito melhor isso do que vender a área para um particular e ele fazer o que ele quiser ali. Alfredo. Eu também, né? Essa questão da PPP de pôr dinheiro público junto também eu não concordo, acho que não. Tá? É uma coisa, outra coisa, tá? Uma coisa que eu até esqueci de comentar, que isso eu sou contra, tá? Até uma vez eu gostava, mas é tal da permuta. Cara, isso aí, cara, não funciona. A gente viu que não funciona com o terreno do hospital. Não funciona com a escola Tio Beto. Então vieram pra mim, Alfredo, por que não faz permuta, então? Dá o terreno e o cara constrói. Não faz isso aí. Então, se é pra fazer assim, é dinheiro pra cá, escritura pra lá. Se é pra fazer assim, entende? Eu discordo completamente da tal da permuta. Não acho, o Cabelinho, é que eu tô discutindo o que tá na casa hoje, né? Que é a venda. Sim. Tá? Nem vou entrar na parte que nem o vereador Jano falou, que daí sim, a gente tem que discutir a parte legal. Eu também acho que tem que discutir bastante esse projeto, entendeu? A parte legal, a questão de escrituras, isso tudo, com certeza tem que ver, entendeu? Acho que aí cada vereador tem que ler e tem que se posicionar contra isso. A concessão, eu também não acho. Agora, que tipo de projeto pararia em pé? Eu vejo que a diferença entre o Campos de Canela e lá, Cabelinho, é o seguinte: o Campos de Canela, ele é uma área bem menor, tá? O custo da implantação é menor, tá? De uma concessão. E ele para muito em pé pela rua coberta, tá? Pela venda de imóveis na rua coberta. Tá? Então acho que ali que, tá entendendo, paga a conta do investimento. Acho que foi um atrativo, tá? Eu acho que conceder tudo aquilo ali, eu não sei se pagaria a conta. Sinceramente, eu não sei. Porque é grande a área, tá? Teria que fazer estacionamento, possivelmente. Ou faz um edifício garagem ou subterrâneo, que é caro pra caramba. Tá? A gente vê a própria a Casa de Pedra, né? Não teve deserto, a concessão, né? O cara botou na ponta do papel e não vale a pena. Não valeu a pena num lugar aquele ali, né? Que é um lugar bem na rua principal. Uma sugestão que até eu tinha dado, claro, aí tem que evoluir mais, sim, entende? Era o quê? Era de repente, eu também acho que uma praça no meio, daqui a pouco com as duas bordas construídas, seria o ideal. Eu penso daqui a pouco, tá, então de repente, né, deixa uma área pública no meio e venda os dois lados, quem sabe? Tu entende? Aí sim, aí tu tá conseguindo, né, juntar um ou outro, mas enfim, mas a gente tem que discutir hoje o que tá na casa, que é a questão da venda. Né? Então, mas sim, claro, se viesse projetos, é que a concessão teria que vir um projeto. O que vai conceder? Pra quê? Exato. Aí já a gente, eu quero que o Braulio também tem que participar. Aí pra mim é a questão, e aí vai os vereadores, eu acho que o Braulio pode também, aí de repente tem ouvinte falando alguma coisa. Por quê? Tem. A pressa. Exatamente. Em todos essa esses casos, é uma colocação, cara, aqui do se é um investimento que avulta, se é um empreendimento que tá lá há anos, tipo assim, nunca se teve pressa pra resolver, e eu sou muito claro com isso, tá, cara? O Centro de Feiras tem mais de 10 anos que tem problemas. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Se bobear, 15. Nunca se foi, nos últimos anos, debatido como deveria, né? Porque a pressa
em diversos momentos em tentar fazer, primeiro na situação com a permuta com o Parque do Palácio, agora com essa outra situação. Por que não envolver setores da sociedade que têm o que dizer? Eu acho que, obviamente, a Câmara tem a responsabilidade e é para isso que os vereadores estão lá, mas por que não envolver diversos setores da comunidade que poderiam ajudar a fomentar um projeto que ficasse mais de acordo com toda a comunidade? Deixa eu aproveitar aqui, Cabelo, indo ao encontro que você falou, o nosso ouvinte, o Ismael Viese, ele está dizendo o seguinte: bom dia, amigos e ouvintes. Antes de entrar no mérito do projeto, mais uma vez deveríamos estar debatendo a forma, que sempre é apressada, buscando apenas a solução mais fácil, ao invés de aprimorar as ideias para buscar a melhor solução ao longo do prazo. Minha sugestão é primeiro debater o destino da área, seja utilizando a estrutura ou não, mas com planejamento e respeitando o interesse público. Isso o Cabelo falou, deveria ser isso debatido com a comunidade, com as entidades, saber qual destino deveria ser dado para o centro de feiras. O ouvinte Rômulo Plentes Giralt, bom dia, muito interessante o início do debate. O primeiro a falar, ele diz assim, o Alfredo, né, veio com o discurso da privatização. Temos visto a eficiência das empresas públicas privatizadas como CE Equatorial. Vamos na contramão do que ocorre em nível mundial quando as empresas que foram privatizadas estão sendo reestatizadas. Falou sobre a colocação do vereador Jerônimo também. Sucateia para justificar a privatização. Assim ocorreu com a companhia Carris em Porto Alegre, que foi a melhor empresa de transporte do Brasil. Assim foi com a CE, com a Corsan e por aí vai. O Alfredo, ele embasou ali sobre a dificuldade da administração pública, muitas vezes, de ingerir determinadas empresas. Eu só vou dar um pitaco sobre isso, que eu acho que as pessoas pegam só os exemplos ruins. Na telefonia que tá todo mundo voando. Na CRT eu não vi ele falar, né? Pra mim a questão muito mais, não apenas de privatizar, é quem fiscaliza. A gente tem a Anatel, também, por exemplo, que funciona muito bem na questão de regulamentar as empresas de telefonia, né? A Anatel funciona. Com seus defeitos, mas o que a gente falta é cobrança dessas empresas que prestam serviço. Muitas vezes as empresas acabam fazendo o que fazem porque elas sabem que não vai dar nada, não tomam uma multa, não tomam uma pressão, não ganham concorrência, porque hoje não tem concorrência, as empresas continuam trabalhando de uma forma que era no tempo da estatal e fazendo um serviço privado, onde visam apenas o lucro, um serviço que é essencial. Falta, para mim, fiscalização, mas aí é outra discussão, aí a gente pode ir muito longe nisso. Pois é, sabe que o nosso tempo está se esgotando, né, Cabelo? A gente já poderia ir para o final aqui do nosso bate-papo com os vereadores. Vou ter que fazer um podcast. É que o problema, né, Cabelo, é um assunto bem interessante isso aí. Claro. Isso aí dá para ficar o dia falando. O problema não é a privatização, mas é a forma como é feita. Que não existe livre mercado. Tá? Privatização no Brasil em algumas questões é uma privatização meia concessão, assim, porque tu concede a energia, mas pode entrar outras empresas para oferecer energia? Não é. Eu acho que isso, pra mim, isso não é mercado. Eu tô falando em mercado livre. Tá? Cara, a telefonia é o maior exemplo disso. Ela foi aberta. Funcionou, né? Se fosse pela CRT, até hoje nós estaria comprando linha, ações de linhas, e estaria aí com um orelhão ainda. 6 meses então, pra vir o telefone. Tem exemplos bons e ruins. Pois mas pra ver com assim, a gente, exemplos ruins, temos 4, 5 que o ouvinte deu. Exemplos bons, vocês têm um da telefonia. Isso mostra que tem muito casos piores da privatização do que a favor. Isso a gente não pode negar. O telefone é um case de sucesso. Eu concordo contigo. Mas são poucos. Aqui, só voltando assim, porque o Braulio estava lendo que os ouvintes estão falando da questão que o Ismael falou, que foi o ponto que eu trouxe. Inclusive, parabenizando o Alfredo enquanto era presidente. Esse regime de urgência não tem cabimento. Qual é a pressa do prefeito? Ontem eu falei na tribuna, dá uma aparência pelo histórico de corrupção de que o prefeito vai ganhar propina. Parece. Claro que não é, mas parece, porque é um afã de querer vender um bem público sem discussão com a comunidade. E essa questão do Alfredo falar aqui, que acha que tem que ser mais discutido o projeto, me dá um alívio.
porque o Alfredo aí é um vereador que a gente já sente, pô, é um cara que também é contra esse regime de urgência. Quer dizer, me parece que o vereador Alfredo, se chegar a um consenso entre os vereadores, vamos de repente derrubar o regime de urgência, acredito que o vereador Alfredo ia junto, e é isso que a gente precisa, para discutir melhor. Gente, na iniciativa privada, comprar e vender um imóvel que está enrolado é simples, faz um contrato particular e diz, tu tá comprando com as matrículas erradas, tu que vai ser o responsável por resolver isso e te vira. No público, tu não pode fazer isso, entregar assim, porque daí pode prejudicar o negócio ali na frente. Então, a partir das matrículas já não estão corretas. A destinação não está clara. Uma falta de porquê de vender, uma falta de explicação de porquê com a velocidade de vender. Simplesmente o Constantino está terminando o governo, ele não deveria fazer isso. Porque daí, se ele vende, ele vai deixar já pro próximo governo o quê? A perda do espaço, uma negociação, enfim, deveria agora acalmar e se preocupar com a infraestrutura que o Alfredo fala, em construir as escolas, os professores lotados de crianças na sala de aula, a falta de água, imposto de saúde, enfim, tem coisa mais importante para se importar do que essa dedicação, essa energia de vender o centro de eventos de feiras. Eu fiz uma audiência pública ano passado com o presidente da CCJ, mais de 200 pessoas. Esse ano a gente está esperando um grande movimento também, mas a sociedade já falou que não quer. E é por isso que a gente fica com essa pulga atrás da orelha, porque quer vender. Vereador Carlos Alfredo Scheffer, pra gente encerrar então o nosso bate-papo aqui. A questão da urgência, né? Eu acho que tem que ser discutido também, tá? Eu sempre fui um cara que sempre fui pelo diálogo, né? Pra escutar. Claro, chega uma hora que tem que decidir, né? Qual é que é ou não é. Eu volto a reafirmar que a minha posição pessoal sempre foi e sempre vai ser pela, né, diminuição do tamanho público. Agora, isso não exime, é uma discussão, não exime a questão de documentação. Um imóvel para ser vendido, eles têm que estar livre e desimpedido, isso diz a lei, né? Então a gente tem que, claro, que ver isso também, né? Com as garantias que está. Eu acho que a discussão é sempre válida, escutar os dois lados, tá? Escutar quem acha que é contra, quem é a favor. Tem gente que é o meio termo. Olha, daqui a pouco saem boas ideias também, né? Desse espaço. Acho que a questão sim da urgência, Cabelinho, pô, já faz 10 anos, sabe? Eu acho que tá na hora, sabe? Eu acho assim, não, tá na hora de resolver. Eu acho que sabe? Tá na hora de resolver. Todo mundo concorda que tem que resolver. Porque... Mas se esperamos 10 anos, por que vender tão rápido? Eu acho que até não ia vender tão rápido, acho que até nem vende tão rápido, tá? Olha a rodoviária, o cassino. Sabe, gente, nós estamos falando de um valor alto. Mas será que já não tem alguém? Tem várias questões. A rodoviária deu deserto, a licitação não deu. Já não tem alguém interessado na compra? Ali é diferente, né? Mas não sei, é um pouco central também. Não posso afirmar. É um valor alto. Pra mim, a questão primordial é a discussão sobre o formato. Eu acho que a preocupação maior é o que vai ser feito ali, entende? Pelo que eu entendo que as pessoas estão preocupadas, é o que vai ser feito ali. Agora, uma coisa precisa ser feita, entende? Porque é na entrada da nossa cidade, né? A gente precisa melhorar, inclusive, a mobilidade ali, que é ruim, né? Hoje o centro de feiras ele é construído quase em cima da calçada, em cima do recuo, né? Hoje, se fosse fazer uma construção nova, com certeza ali já ia mudar o próprio, né? A gente tem a questão do adensamento populacional, que ali seria importante. Por quê? Porque tem todos os serviços entregues, como água, esgoto, transporte, tem farmácia perto, tem hospital perto, tem tudo perto. Então, a gente precisa adensar esse lugar do município, ao invés de construir fora e aí sim abrir novas matrizes, onde é que tem que levar esses serviços públicos, que é caro, entende? Então, eu vejo que ali sim, né, olhando esse quesito, ele preenche isso. Então, né, vai adensar esse local do município. Então, ao meu ver, caberia sim, né? Um grande projeto, um bom projeto que mesclaria a parte habitacional com a parte aí sim comercial, ou parque, né? De repente deixar um miolo ali, uma praça pública. Acho interessante, sabe? Eu começar a replicar esses projetos, como tem o Estação Campos Canela, ir replicando para outros lados da cidade para começar a movimentar também. Ok, agradecemos aqui aos nossos convidados, vereador Carlos Alfredo Scheffer, do PSDB, e também o Jerônimo Terra Rolim, do PDT, assim como ao meu colega Márcio Gioforte Cabelinho. Obrigado pela participação. Valeu, obrigado. Amanhã, o horário da audiência, amanhã? Amanhã às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Todos terão que se registrar a entrada e todos que quiserem se manifestar, a comunidade poderão se manifestar, que a gente dê 1 minuto para cada um, se for preciso, para ir até meia-noite. Mas vai ter que se inscrever previamente. Então, depois não adianta dizer assim, não me deixaram manifestar, não pude falar. Na hora? Tem na hora. Se inscreve. Não, tem que se inscrever. Tu vai entrar, assinou. Quer se manifestar? Assina aqui. E o tema, claro,
a gente vai fazer uma questão seguinte, né? Que nem das outras vezes, com ordem, né? Sem politicagem. Se for pessoal para fazer grupinho, gritaria, etc., eu, como presidente, estando a favor ou não, nós vamos coordenar os trabalhos assim. Na parte, só falando, né? Na parte que aconteceu a última audiência falando sobre coisa, foi feio, porque lá pela Santa virou Grenal, né? Virou não é por aí, né? Virou vereador batendo boca com contribuinte batendo boca com vereador, sabe? É verdade. Tem que manter a ordem. E vai dar Inter, né, Alfredo? Vai. Obrigado, gente boa. Para encerrar aqui o nosso bate-papo do quadro Turismo e Negócios, em seguida, depois do intervalo, Thomas Huck fala do Festival de Berlim, direto de Friedrichshafen. Clube. E a hora certa? 8h40, a temperatura que está nesse momento em 20 graus. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio.